Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa aula online. Vamos começar falando sobre as rochas e minerais, aula 15 e aula 16. A gente já teve uma pequena introdução na aula anterior. Então, o que são rochas? Rochas, então, eles são um conjunto de minerais. Então, um conjunto de minerais formam uma rocha. Mas o que são esses minerais que fazem essa rocha, que constituem uma rocha? Os minerais são compostos químicos que estão no seu estado sólido. Tá? Então, minerais são produtos químicos que estão no seu estado sólido. Tá? Então, isso é bastante importante a gente entender que esse conjunto desses produtos químicos formam as rochas. E os minerais que são utilizados para a sociedade com uma importância econômica, que é usado, né, economicamente, né, a gente chama esse produto de minérios. Tá? Então são três definições aí para a gente conhecer um pouquinho esse mundo dos minerais. Bom, nós vamos falar aqui primeiro das rochas ígneas. Tá? Rochas ígneas ou magmáticas são rochas que provêm, nascem, surgem do magma, né? Por isso a palavra magmáticas, que surgem da lava, dos vulcões. Aqui temos um exemplo dela, que é o basalto, que é uma das espécies de rochas. Como é que essa rocha surge? A rocha surge aqui, ó, do magma. Então nós temos aqui um magma. Quando o vulcão expele esse magma, é importante a gente lembrar que dentro do magma, obviamente, é muito calor. E quando esse magma sai por parte de fora, obviamente que o ambiente é mais frio do que dentro do próprio magma, né? As temperaturas são muito mais baixas se você comparar. Então esse magma ele vai resfriando, vai endurecendo, por isso que forma aquele basalto escuro. E dentro dela formam pequenos cristais que não dão para ver a olho nu, né? Não dá pra você chegar lá, achei um cristal ali. Não, mas você tem a formação dos cristais ali. Então você formam as rochas magmáticas externas, né? E dentro também elas se resfriam depois que o vulcão se acalma, que o magma vai descendo, parte do magma ainda está ali. O resfriamento é muito mais lento, mas também formam outro tipo de rocha magmática. Então você tem a rocha magmática vulcânica, aquela do lado de fora, e você tem uma rocha magmática externa, dentro do vulcão, que leva mais tempo, que acaba formando uma outra propriedade de intrusivo, inclusive a gente chama, dentro desse vulcão. Tá? Então assim é que se forma esse tipo de rocha, né? A segunda rocha que a gente vai ver são rochas sedimentares. Elas nascem a partir do desgaste de outras rochas, né? Aqui a gente tem um exemplo dela. Se você observar aqui, essa rocha ela tem diversas cores. Essas coisas vão ver, ó, elas têm diversas cores, porque elas são produtos de vários tipos de rocha. Então, aí acaba formando as sedimentares, que são fragmentos de outras rochas que se agruparam naquele local, né, através do que nós chamamos de processo de intemperismo ou erosão. Na próxima aula a gente vai ver a diferença entre intemperismo e erosão, que significam essas, mas são muito próximas, que formam esse desgaste e unem novamente as rochas que nascem de outras. Então aqui eu fiz um desenho. Se vocês pararem esse momento do vídeo, eu quero que vocês coloquem esse desenho, essa representação do desenho no caderno de vocês, da parte da sedimentar. Mais uma vez, aqueles desenhos incríveis. Isso aqui eu fiz um PowerPoint aqui. Então ficou mais 3D ainda, mais 3D do que vocês já conhecem, né, no meu estilo de trabalho. O que nós temos aqui nessas rochas? Essas rochas aqui, elas nascem como? Pelo desgaste, o intemperismo, os agentes externos, que é o sol, a temperatura,
o vento e a água, elas vão quebrando, vão machucando, vão desgastando aquela rocha. Porque ela faz parte de um ciclo. A rocha tem um ciclo de vida. A gente não tem um ciclo de vida, início, meio e fim. As rochas também têm um ciclo, chamado de ciclos das rochas. Elas têm um início, um meio e um fim. Né? Então, depois de várias rochas sendo desgastadas, o vento, a água, vai levando ela para outros lugares, essas rochas acabam se encontrando em algum local, em algum ambiente, vários tipos de rochas diferentes, elas vão se unindo pela temperatura e vai formando um novo tipo de rocha sedimentar. Então elas são fáceis de identificar justamente porque elas têm colorações diferentes, né? Como a gente viu aqui nessa imagem que a gente consegue ver, que é a formação de várias rochas, tá vendo? Cores aqui diferentes. E além dessa, nós temos também as metamórficas. São rochas que vêm do Por que metamórficas? Metamórficas significa transformação. São rochas que se transformaram ao longo do tempo, né? Como é que elas se transformam ao longo do tempo? Essas rochas, elas estão intrínsecas, elas estão dentro da nossa crosta terrestre, e as altas temperaturas da crosta terrestre, e não estamos falando do vulcão, porque elas estão dentro, elas não estão sendo expelidas. Essa quintura, esse calor faz com que elas se transformem em outros tipos de rochas, formando assim as rochas metamórficas. Uma das transformações que ela vira ela acaba se transformando numa rocha, por exemplo, do mármore, né, que é muito utilizado nas casas, né, nas pias, nas mesas. Então aqui, por exemplo, é um desses exemplos aí de rochas metamórficas. O que é interessante dizer aqui para vocês dessas rochas? Essas rochas, elas passam por uma transformação, e essa transformação das rochas faz com que, né, nessa transformação, ela tenha suas utilidades, ela tenha os seus usos. Mas o que isso tem a ver com o que nós chamamos de ciclo? Porque todas elas começam como magma, né, rochas ígneas, vão virar rochas sedimentares e vão terminar como rochas metamórficas. Porque é um ciclo, né, onde tem começo, meio e fim. Então, começa ali. Você tem as rochas metamórficas que estão ali na quentura. Quando elas não são, né, não se retira delas, o magma transporta elas até a abertura, onde tem os vulcões. Quando esses vulcões expelem esse calor, elas, óbvio, são derretidas, são jogadas para fora, viram rochas extrusivas ou intrusivas, depende se ela dentro ou fora do vulcão. Com o passar de milhares e milhares de anos, há aqueles agentes externos que vão quebrando essas rochas, vão levando essas rochas para outros lugares, formando rochas sedimentares, vários, né, com vários tipos de rochas, e aquelas rochas que são absorvidas acabam indo para dentro da crosta terrestre, né? Acabam se tornando metamórficas e começa todo o processo de novo. Por que formou-se assim na Terra? Porque a Terra, quando a gente já estudou nas teorias, a Terra, quando se formou, no início ela era uma bola de fogo. Então, aquela bola de fogo, quando foi se resfriando, formou-se as primeiras rochas. E aí veio a água e veio ali fazendo intemperismo, criando rochas sedimentares. Parte daquelas ali que passaram por um forte calor acabaram sendo absorvidas depois, formando as rochas metamórficas e criando o ciclo das rochas. Certo? Agora vocês farão um exercício, eu estarei postando para vocês no formulário um exercício, e depois, na próxima aula, se não houver tempo nessa, na próxima aula a gente começará fazendo a correção desse exercício para mostrar o entendimento de vocês dentro desse exercício, tá bom? Então, qualquer coisa revisem, podem colocar perguntas aí aqui no YouTube, que eu estarei respondendo vocês
Para qualquer dúvida também pode mandar mensagem lá no WhatsApp, porque a gente retira as dúvidas de vocês para que a gente consiga entender o exercício que vocês farão, tá bom? Então, bom exercício e já já a gente, né, fará a correção, seguiremos aí o nosso conteúdo.